eu pego o gancho da entrevista do governador Romeu Zema ontem no programa Roda Viva. Jura que a gente vai falar disso, seu Gabriel? Não, eu vou pegando um gancho. Eu sou mineiro, não há nada que eu possa fazer. Você é beliscoso também? Todas as possibilidades que eu Você é beliscoso? Beliscoso? Você é beliscoso? Não, só perguntando. Eu não sei se é uma característica mineira habitual. Eu já disse, né? Você sabe que uma das definições sobre a minha birra do Zema foi dada em boa argumentação pelo vice-governador Matheus Simões. Certa feita ele falou: o Gabriel gasta muito tempo para sofisticar Minas Gerais e tentar mostrar, né, que Minas Gerais tem aí um grau de sofisticação civilizatória altíssimo, o que eu defendo aqui mais uma vez. Vem o Zema e abre a boca. Pronto. São anos de trabalho jogados no lixo, né? Com um beliscoso assim que sai com uma criação muito particular. Ele disse, e tem insistido nessa questão, eu acho importante pegar daí para a gente continuar, que nunca viu um golpe sem Forças Armadas. Aliás, ele comete até um momento de percepção muito pessoal de como ele daria um golpe, né? Olha, ele fala que ele ia usar armas, né? Era necessário para um golpe o uso de armas e tudo mais. E falta aí, obviamente, muito estudo e refino para perceber que, tal como um cupim, você tem a percepção de alguns agentes que corroem o regime democrático, não necessariamente de supetão, com violência física imediata, com arma ou com forças armadas, mas ele corrói as instituições de modo a deixar o regime democrático oco, né? Faltou essa pergunta ali no Roda Viva, que fosse demonstrando quanto esse cupinzeiro, que é o bolsonarismo, vai corroendo aos poucos as nossas instituições, a partir do momento em que você faz as pessoas duvidarem do voto, do sistema eleitoral, das instituições, parará. E vez ou outra, né, Pedro, eu até me sinto bem tolo fazendo uma defesa tão veemente das nossas instituições, não sendo aqui uma poliana e conhecendo todas as falhas que elas possuem. A gente sabe muito bem quais são as mazelas, por exemplo, do Poder Judiciário hoje em Brasília. Quem atua nessa área política e conhece escritórios de advogado no Brasil sabem muito bem o que virou Brasília quando o assunto é o sistema jurídico. E ainda assim, obviamente, a gente defende e reverbera o regime democrático, porque é nele que você pode criticar e atuar para modificar essa realidade. No regime totalitário é que isso não vai acontecer. E qual que é, portanto, a grande falha do Romeu Zema nessa hora? É porque, qual seja a motivação dele, ignorância ou mau caratismo, ele tenta diminuir a gravidade do que é atentar contra o nosso regime democrático, e isso não prescinde, né? Não é só possível com armas e com violência física. Por que eu pego daí e volto? Porque essa é uma hora de sentir orgulho do Congresso Nacional e das nossas instituições, que diante de muitos problemas e muitos defeitos, conseguiu dar um passo necessário, atual, em consistência e consonância com o mundo e pelo que ele vai passando, de criar um instrumento jurídico para punir quem atente contra o regime democrático. E está lá na lei. Gabriel, está lá na lei. O que eu acho muito importante nessa história é porque ela não pode mais surpreender as pessoas. Ela precisa, nesse momento de profunda crise política que a gente vive, ser um pouquinho de lampejo, sabe, Pedro? E de esperança de que nós ainda somos capazes de resolver os problemas que a gente tem no âmbito da nossa sociedade. Seu governador, Gabriel, ele tem, evidentemente, problemas cognitivos. Eu estou falando sério, tá? Eu não estou apenas me divertindo como você às vezes se diverte. É burro, etc. Tal. O cara não concatena, né? Ele é ignorante. Eu não vou falar isso porque eu não vou ser acusado aqui de ser capacitista, entendeu? Eu não tenho a habilitação médica para dar esse diagnóstico.
bastante o entorno ali governamental do Palácio Tiradentes é o famoso finge de morto para comer o pé do coveiro, sabe? Então, eu acho que é mais falta de caráter do que falta de cognição. Não, eu acho que são três coisas que são distintas. Uma delas eu desconheço. Uma coisa é caráter. Outra coisa é instrução. Ser uma pessoa que tem informação, que tem repertório de informação, que leu coisa, tudo mais. E outra coisa é cognição mesmo, é a capacidade de você pegar o conjunto de informações que tem flutuando lá dentro da cabeça e conseguir perceber elos, conseguir perceber padrões, concatenar ideias. O Zema é ignorante, ele não sabe do que ele está falando com muita frequência. E ele tem uma dificuldade de cognição. Com as poucas informações que ele tem flutuando na cabeça dele, ele conecta mal. Entende? Essas coisas, eu não sou beliscoso, pelo amor de Deus, né? Nem como um número. Ele não conhece a palavra belicoso, jura? Nunca ouviu falar de uma coisa bélica? Ele confunde com beliscão, é um pouco mais forte, entendeu? Isso daí eu vou colocar na conta da escorregada ortográfica. Ele não inventou, ele não é exatamente Guimarães Rosa para criar da oralidade, Não né? me ocorreu que tivesse uma coisa Guimarães Rosa no meio. Eu tô sempre mostrando o outro lado mineiro. Né? Tô sempre aqui O mostrando lado sofisticado, né? Teve aquele episódio constrangedor também da Adélia Prado. Exatamente. Não, imagina. Fernando Sabino. Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, Guimarães Rosa, o maior escritor. O programa desfilará muita mineiridade. Não, é isso, pelo amor de Deus. Eu escrevi um livro sobre Inconfidência Mineira. Tenho imenso respeito pela sofisticação intelectual mineira, que é antiga. Que foi um golpe. De acordo com ele, né? Que foi um golpe de acordo com ele, né? Agora, essa sim foi um golpe. Agora, eu vejo uma dificuldade de compreensão. Vamos lá, porque eu acho que vale a pena falar essas coisas. Eu não sei como é que ele acha que golpes de militares se dão. Eu não estou indo lá no Como as Democracias Morrem, não. Falando de golpe militar no Brasil. O Washington Luiz foi derrubado por 2 generais e um almirante que entraram na sala dele. Foi isso, foi uma conversa. Aí eles precisavam chamar o cardeal Leme. Não é isso. O Dom Pedro II sequer esteve com Deodoro da Fonseca. Ele foi comunicado quando estava em Petrópolis. Deodoro não teve uma espada desembainhada, não teve um tiro dado e tal. O único atentado. 64? Não, 64. Mourão, sai daqui. O Mourão mandou alguns jipes, não foi nem um tanque, alguns jipes para o Rio de Janeiro, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. A capital era em Brasília. Entendeu? O João Goulart foi embora de Brasília, ele abandonou o cargo. O golpe se deu quando Auro de Moura Andrade anuncia como vaga, ele é o presidente do Congresso, presidente do Senado. Quando ele anuncia como vaga a presidência da República, a ruptura constitucional se dá lá pelo presidente do Senado Federal. Não tinha um milico dentro do Congresso Nacional, não tinha um tanque na porta do Congresso. Quer dizer, existem momentos de violência, existe. O golpe de 37, o Exército cerca o Congresso Nacional. Quer dizer, existem momentos em que é usada a força militar. Mas na maior parte dos golpes militares... Gente, 1968 foi um golpe de Estado. A declaração... Como é que esse golpe de Estado se deu? Numa reunião ministerial que está gravada. Tirando o mineiro Pedro Aleixo, que estava na sala, todos os outros concordam. Isso. Então, essa ideia... Todo mundo concorda com o documento. Foi um golpe assinado no papel com tinta. Né? Não tem exatamente violência. E eu toco nesse assunto, Pedro, porque eu acho não, mas só um minutinho. É que você foi sofisticar a coisa do Zema, descrevendo a ideia do como as democracias morrem, essa coisa do derretimento interno das instituições democráticas, que é o que a gente está assistindo nos Estados Unidos nesse momento. Mas você foi sofisticar. Um golpe militar tradicional não precisa ter tiros disparados. Não precisa... Basta o exército se virar e falar:
não queremos mais, que às vezes se resolve assim. A maior parte dos golpes militares no Brasil se resolveram assim. Em 1945, 2 generais entraram no gabinete do Getúlio e falou, acabou. E o Getúlio entendeu o recado. Acabou. É isso. Entende? Aliás, um deles, o Dutra, foi eleito presidente da República meses depois. Então é isso, essa ideia de E aí vem uma defesa muito canária. Mas o ponto que eu estou fazendo, eu já vou te passar, o ponto que me faz ranger dentes na resposta do Zema é que esse imbecil não conhece a história do Brasil. Ele pretende ser presidente da República, ele não conhece a história dos golpes militares que nós tivemos. A palavra é constrangimento. É constrangedor. Muito obrigado, Luísa Silvestrini. Eu fico constrangida. Gabriel, perdão. É isso. E constrangimento ainda maior para mim. Imagina, né? Eu sou carioca. Aqui nesse estado. Eu sou carioca, eu tenho o Cláudio papel... Castro como governador, esse estadista. De governadores incríveis que a gente tem aqui, o Pedro não tem que ter vergonha de nada, não. A gente já teve os nossos momentos, né? Então eu posso ser saudosista de uma Minas Gerais que contribuiu muito para o Brasil. Já errou muito no Brasil também, mas mais do que esse ufanismo que fala o AI, o que eu coloco nesse ponto aqui para todos nós é que esse vai ser, ao meu ver, a pedra de toque, a espinha dorsal dos próximos dias. Vai ser uma tentativa do fantástico mundo do bolsonarismo de convencer o Brasil que há uma injustiça em curso, de que há, na verdade, um personagem da política sendo retirado do jogo eleitoral, né? E há uma atuação do sistema para que o homem popular não possa disputar eleições e que há, sobretudo, uma condenação excessiva por gente que tão somente usou batom numa estátua do Sesquiate, outro grande ícone do que a gente pode produzir de melhor nesse país. E não é isso. É fundamental que a gente refute permanentemente esta distração, esse raciocínio fantástico, essa ideia de que não, o que aconteceu ali não era grave. Aliás, não deveriam reclamar do Bolsonaro estar fora do jogo eleitoral. Afinal de contas, as urnas são fraudadas. É isso? Os votos não servem de verdade. A coisa não funciona. Tudo está tomado, dominado. A gente vive numa a ditadura do Supremo e tal. Para que então essa gente quer tanto disputar a eleição? Para quê? Por quê? Ou seja, há uma incoerência brutal no que se pretende e no que se afirma, né? E eu falo disso, aí peguei esse gancho de um dos ratos, né? De acordo com um dos Bolsonaro, todos esses governadores de direita, de acordo com o Carlos, não passam de ratos. Então, apoiado um pouco aqui na frase de um desses roedores, que gosta mais de queijo do que os outros, eu afirmo aqui que o que a gente tem que resistir e sobreviver nos próximos dias é a pantomima que vai se dar do bolsonarismo, de mais uma vez dizer que o que está acontecendo é uma ditadura do Supremo. O que está acontecendo deveria ser motivo de orgulho para todo democrata brasileiro. O Brasil é uma das grandes democracias do planeta, repleto de falhas, podemos, mais uma vez, desfilar todas elas aqui, mas que conseguiu criar um remédio, uma norma capaz de ser uma vacina para o vírus totalitário que está se espalhando pelo planeta. Isso é motivo de parabenização de um Congresso Nacional, mais uma vez, repleto de falhas, problemático, mas que conseguiu atuar, e muito capitaneado pelos partidos moderados, pelos partidos que fogem a um processo de lulismo e bolsonarismo, sobretudo por isso, que percebeu que o tecido institucional brasileiro estava ficando adoecido numa quantidade tal que, se não fosse criado um sistema de tratamento para impedir que esses vírus autocráticos persistissem. Nós criamos um antibiótico, Pedro. Eu concordo com você. Está acontecendo. O corpo está em tratamento. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né?
À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os altos comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.